Olá, sou o Dr. André Araújo, especialista em cirurgia plástica com ênfase nas plásticas pós-bariátricas e lipedema. Hoje eu vou compartilhar com vocês a minha rotina desde o pré-operatório, a cirurgia e o pós-operatório. Eu vou garantir neste vídeo que você tenha todas as informações necessárias para uma ótima experiência e um resultado bem-sucedido. Na sua primeira consulta, eu vou buscar obter tudo aquilo que lhe trouxe até mim. Então, eu vou procurar saber as suas queixas, aquilo que deseja mudar, especialmente as prioridades. Não é infrequente, por exemplo, nos pacientes após grande emagrecimento, após bariátrica, que ele tenha mais de uma área para tratar ou que deseja realizar mais de uma cirurgia. Por exemplo, às vezes um paciente que perdeu 40, 50, 60, 70 ou mais quilos, ele precisa corrigir áreas como mamas, abdômen, braços, coxas, parte das costas, ou seja, múltiplas áreas. Então é importante que eu entenda quais são as suas prioridades. Muitas vezes o paciente relata: doutor, as mamas e o abdômen são as minhas prioridades. Eu gostaria de fazer outras áreas também, mas inicialmente seriam essas duas regiões. Então nós já vamos conseguindo entender aquilo que é prioridade para o nosso paciente. Então nós podemos focar naquilo que é mais relevante. Também um outro perfil de paciente que nós atendemos é o paciente com lipedema. Então é importante que eu entenda se ele já tem o diagnóstico, se ele veio para buscar o diagnóstico, se ele já veio para buscar um tratamento cirúrgico. Porque não é infrequente que o paciente que tem lipedema esteja o quê? Inflamado, às vezes um pouco acima do peso. Então nós vamos iniciar um protocolo de tratamento clínico antes de fazer a cirurgia, o que é fundamental para o sucesso da cirurgia do lipedema, bem como nas outras cirurgias também. Então nós vamos identificar se o meu paciente é um paciente pós-bariátrico, se ele tem lipedema, se ele tem queixas para realizar cirurgias plásticas estéticas de um modo geral. Então isso é importante. Identificando a prioridade, o que é que meu paciente busca, eu vou conhecer a sua história médica, entender se ele tem filhos, se é uma mulher que já teve partos, quantos filhos foram, se foram partos cesáreos ou partos normais, se correu tudo bem, se ela faz uso de algum método contraceptivo, quando que foi a sua última gestação, quando que ela terminou de amamentar para aquela mãe que tem crianças pequenas, né? Tudo isso vai ser importante para nosso planejamento cirúrgico também. E até para orientar ela sobre o seu pós-operatório e se organizar do ponto de vista familiar, profissional e social também. Depois disso, eu preciso saber se o meu paciente já fez alguma cirurgia. Fez uma cirurgia, foi uma cirurgia bariátrica, foi a cirurgia cesariana, foi uma cirurgia para tirar a vesícula, enfim. Eu preciso saber do histórico cirúrgico da minha paciente. E se correu tudo bem, qual tipo de anestesia que foi usado. Isso vai ser relevante, tanto para nós, né, para mim, cirurgião, quanto para a minha equipe, especialmente para o anestesiologista. Outro ponto importante é entender se o meu paciente tem algum problema de saúde. Por exemplo, se ele tem problema da tireoide, pressão alta, diabetes, né? Se é um paciente que tem anemia com frequência, se ele é um paciente pós-bariátrico. Então eu preciso entender, porque às vezes nós vamos ter que otimizar o paciente. Se ele tem algum problema de saúde, como problema de tireoide, pressão alta, diabetes, eles estão controlados, esse problema está controlado, não tem problema. Nós vamos fazer a sua cirurgia com segurança. Eventualmente eu posso pedir para que haja uma avaliação do especialista. Então eu vou pedir uma avaliação do cardiologista ou às vezes do endocrinologista, para que tenhamos um parecer deles para casos específicos,
para obter informações relevantes, para ter uma cirurgia segura. Então, esse ponto é importante. E também, claro, entender se toma medicamentos e quais são esses medicamentos. Então, paciente que fez uma cirurgia bariátrica, frequentemente vão tomar suas vitaminas. Isso é importante também, para que os minerais, as vitaminas estejam todos adequados, que vai ser muito relevante no processo pós-operatório de cicatrização. Isso nós vamos ver com detalhes. Outro ponto importante é entender os outros medicamentos. Alguns medicamentos nós vamos precisar manter eles, inclusive no dia da cirurgia, como medicamentos para pressão alta, medicamentos para tireoide e outros medicamentos para ansiedade ou depressão, que poderemos mantê-los ou suspender, dependendo do tipo que for. Outro ponto importante são aqueles medicamentos para emagrecer, especialmente alguns medicamentos como Ozempic, Saxenda, que a gente precisa suspender. Por exemplo, o Ozempic, 3 semanas antes da cirurgia, nós vamos ter que suspendê-lo. Então, é importante essa consulta inicial até para o nosso paciente se planejar. Outro medicamento que é importante suspender quando possível é o anticoncepcional oral, porque ele pode aumentar discretamente o risco de trombose. Então, a gente procura suspender ele 4 semanas antes da cirurgia e 4 semanas depois. Então, é importante ter esse planejamento também para a suspensão do seu anticoncepcional e, claro, utilizar outro método contraceptivo nesse período. Ponto importante também, medicamentos anticoagulantes, aspirina, AS, anti-inflamatórios, nós vamos suspendê-los também, tá? Num período variável, dependendo de qual medicamento fizer uso, porque eles aumentam o sangramento. Além disso, ponto importante é entender se o paciente faz uso de alguns produtos naturais ou chás. Por quê? Esses produtos também, que muitas vezes os pacientes consideram como produtos naturais e não como medicamentos, eles podem interferir também na coagulação. Por exemplo, ginseng, ginkgo biloba, erva de São João, castanha da Índia, chá preto, chá verde, todos esses são produtos naturais ou medicamentos que interferem na coagulação. Então é importante suspender eles geralmente por 7 a 10 dias antes. Aquelas fórmulas de manipulação também contêm diversos produtos e medicamentos, é importante sabermos o que contém elas, porque não é infrequente que contenha algum medicamento ou produto que precise ser suspenso. Este é um ponto importante desta avaliação medicamentosa. Muito relevante é conhecermos também o histórico social do nosso paciente, tá? Então, entender se ele fuma, tá? Se ele faz uso de cigarro, de bebida alcoólica, de algum tipo de droga lícita ou ilícita, tudo isso vai ser relevante para esse planejamento cirúrgico. O cigarro, o ideal é que ele pare 2 meses antes da cirurgia e no pós-operatório também. Entretanto, pelo menos 4 semanas seria importante. Pode fazer a cirurgia fumando? É possível, mas nós vamos aumentar risco de complicações. Por quê? O cigarro ele vai competir com o oxigênio e durante a fase de cicatrização, a ferida operatória ela precisa desse oxigênio para que haja uma correta e apropriada cicatrização dos tecidos. Além disso, o cigarro faz com que os vasos sanguíneos que levam esse sangue, que vai levar nutrientes e oxigênio ali para a ferida operatória, eles fiquem mais comprimidos, chegando menos sangue e nutrientes, aumentando o risco de abrir algum ponto ou ter alguma deiscência, necrose, por exemplo. Então, é muito importante parar com o cigarro antes da cirurgia e no pós-operatório também. Bebidas alcoólicas, nós orientamos para 10 dias antes e também deverá evitá-las até que cessem os medicamentos. Algumas vezes
o paciente vai estar tomando o medicamento 10 dias após a cirurgia, 7 dias e, em alguns casos, até mais de um mês. Então, é importante seguir essas orientações também. Drogas ilícitas devem ser suspensas e é muito importante que não sejam negligenciadas. Por quê? Poderá interagir durante a anestesia e colocar a vida do paciente em risco. Então é muito importante ser super transparente com o seu médico, seu cirurgião, com o anestesista. Nós estamos aqui para lhe ajudar. Omitir esses fatos pode colocar a sua vida em risco. Então não façam isso. Se faz uso de algum medicamento lícito ou ilícito, é importante orientar. Hormônios também, injetáveis, etc., devem ser comunicados para que nós possamos suspendê-los ou não, dependendo do que fizer uso. Então, essa parte social também vai ser importante. Verificar o tipo de trabalho que faz, quanto tempo será necessário se ausentar. É possível trabalhar de home office, ou de maneira remota, onde poderá retornar mais cedo para o seu trabalho? Ou é um trabalho presencial que demanda dirigir ou usar um transporte público e aí vai demandar um período maior? É um paciente que mora fora daqui da nossa cidade de São Paulo, fora do estado ou em outro país? Então nós vamos fazer um planejamento para o período que você vai ficar aqui conosco para a gente poder liberar para alta, para a sua cidade, país, ou retomar suas atividades cotidianas. Importantíssimo entender se tem alergia a algum medicamento ou algum outro produto, tá? Então, alergias devem ser comunicadas, mesmo que seja alergia a alguma cola, esparadrapo, micropore, algum produto específico, alergia alimentar também, tudo isso deve ser comunicado para nós durante as consultas e também durante a sua internação. Conhecer também se você faz atividade física hoje observa que ela é muito importante tanto para manter um pré-operatório e pós-operatório adequados, quanto também para o seu resultado. Então, o seu resultado vai depender de uma boa atividade física e também dos seus hábitos alimentares. Portanto, o estilo de vida saudável, atividade física e uma boa alimentação são fundamentais. Tanto é que nós temos aqui uma nutricionista que vai lhe acompanhar o seu pré e no pós-operatório para que otimize o seu resultado. Então, uma dieta anti-inflamatória, diminuir a ingesta de alimentos multiprocessados, com acidulantes, corantes, são todos aqueles alimentos que nós encontramos aí nos supermercados, que são embalados, que a gente muitas vezes nem sabe o seu ingrediente. Isso fala a favor de ser um alimento multiprocessado, o que não é legal. Quanto mais natural o alimento, melhor. Menos ele foi manipulado, menos foi processado, menos chance de ser um alimento inflamatório que vai prejudicar a sua saúde ou interferir inclusive na cicatrização. E diga-se de passagem que para o lipedema, um dos pilares do tratamento é uma dieta anti-inflamatória. Então, para os nossos pacientes que têm lipedema, a dieta anti-inflamatória vai ser fundamental para o controle da doença e também para um pós-operatório adequado e diminuir a remissão da doença. Os pacientes pós-bariátricos não são diferentes. Então, nós vamos operá-los. Geralmente, eles já vêm aí com controle dietético, com alimentos adequados, seguindo o sucesso da sua cirurgia bariátrica e o seu emagrecimento também. Depois de conhecer esse histórico de saúde, que é importantíssimo, nós vamos fazer o quê? O exame físico. Então, a minha assistente, ela irá lhe acompanhar, ela irá lhe ajudar e orientar sobre como nós faremos esse exame físico. Primeiro, uma bioimpedância será feita antes ou durante a avaliação física. Então, a gente vai conhecer em detalhes como está o seu corpo, segmentos, como está a sua estrutura muscular, óssea, porcentagem de gordura, gordura visceral, onde que a gente tem mais ou menos gordura, IMC, tudo isso vai ser importante para o nosso planejamento cirúrgico. E depois nós vamos fazer uma avaliação
Tá? O paciente vai me mostrar, contar aquelas áreas que mais incomodam. Então, nós vamos examinar, vamos verificar a quantidade de pele que tem ali para ser removida, se for o caso, aonde que nós vamos colocar a areola naquelas mamas que a gente precisa suspender, quantidade de pele que vai sair numa abdominoplastia, por exemplo, os locais onde faremos uma lipoaspiração, uma lipoescultura, removeremos gorduras de determinadas áreas, trabalharemos essas gorduras, colocaremos essas gorduras em áreas outras que a gente deseja, por exemplo, na região dos glúteos ou no músculo do abdômen ou nas mamas. Então, nós podemos utilizar essa gordura em diversas áreas, fazendo o que? Uma lipoescultura. Aquela pele que às vezes a gente observa que ela não tem muita elasticidade, nós vamos usar tecnologias como laser, Renuvial ou Morpheus para melhorar a elasticidade dessa pele também no pós-operatório. Então isso vai ser importante. Então no exame físico nós vamos verificar isso, medir o tamanho das mamas, já fazer uma previsão do tamanho das próteses que a gente deseja colocar para os nossos pacientes. Então é ali que a gente vai entender e indicar ou não a cirurgia ou as cirurgias que o paciente deseja. E aí eu já consigo verificar o tempo cirúrgico, quantas cirurgias nós vamos conseguir fazer no primeiro momento. Ali é o local onde a gente identifica tudo isso. Feito isso, nós vamos sentar novamente e discutir agora técnicas cirúrgicas, planejamento estratégico da sua cirurgia. Nós vamos fazer 2 cirurgias, 3 cirurgias, nós vamos fazer uma etapa, 2 etapas ou 3 etapas cirúrgicas, qual o período entre essas etapas cirúrgicas. Nós vamos agora fazer os exames pré-operatórios, solicitar exames, enfim. Neste momento nós discutimos técnicas cirúrgicas, estratégias cirúrgicas e táticas também para as nossas cirurgias. Eu vou solicitar os exames pré-operatórios, nós vamos fazer orientações dietéticas, por exemplo, também, para fazer esse preparo pós-operatório. Então, uma avaliação cardiológica, os exames de sangue, hemograma, verificar vitaminas, ferros, coagulograma, tudo isso, ultrassonografias, raio-x, enfim, os exames necessários para o pré-operatório ou diagnóstico. Muitas vezes a gente vai precisar diagnosticar uma hérnia, uma diástase, nós vamos precisar diagnosticar o lipedema. Não é frequente o paciente chegar aqui sem saber que tem lipedema, então nós vamos fazer um DXA, nós vamos fazer ultrassom Doppler, eventualmente ressonância magnética, para que consigamos dar esse diagnóstico e planejar a cirurgia também, tanto aí das plásticas pós-bariátricas, as plásticas estéticas e principalmente do lipedema. Feito isso, esse pré-operatório cuidadoso, o paciente retorna com a gente e a gente avalia os exames, agenda a nossa cirurgia. No hospital, no dia da sua cirurgia, você estará no pré-operatório, lá no quarto, eu passarei lá e vou conversar com você, com seu familiar. Nós vamos fazer a nossa demarcação cirúrgica de tudo isso que nós planejamos aqui no consultório. Então, vou fazer essa demarcação detalhada de tudo que nós vamos fazer ali durante a cirurgia. A minha equipe de anestesia irá conversar com você também aí no pré-operatório ou no quarto para fazer o planejamento anestesiológico também aqui no hospital. No hospital, depois você irá para o centro cirúrgico. A minha equipe já vai estar lá desde cedo organizando tudo. Todos os medicamentos que serão utilizados, os fios cirúrgicos, os materiais, as tecnologias, as próteses, tudo isso já está preparando ali nos bastidores a minha equipe, a instrumentadora, meus auxiliares e a equipe de anestesia já está coordenando tudo isso juntamente com a equipe de enfermagem do hospital. Nós só realizamos cirurgias em hospitais com acreditações internacionais de segurança. Então isso é muito importante, onde nós temos checklists de segurança para que ofereça o máximo de segurança para os nossos pacientes. Tá? Quando o paciente chegar lá na sala cirúrgica, será feito
o timeout ou checklist de segurança. Então, perguntas são feitas para o paciente, para a equipe cirúrgica e para a equipe de anestesista, que faz parte de um protocolo de cirurgia segura, cirurgia e anestesia segura. Então, vários pontos são checados: utilização de antibióticos, se há alergia, peso do paciente, qual cirurgia será realizada, quais áreas dessas cirurgias serão realizadas, a equipe que participará, os métodos de prevenção de trombose, tudo isso ali antes da sua cirurgia. Então é um checklist de segurança baseado inclusive no checklist da aviação. No avião eles fazem todo esse checklist para que ocorra aí, né, uma viagem tranquila e segura, e isso é feito durante a cirurgia também, com toda a equipe. Então nós vamos fazer esse checklist para iniciar a cirurgia. Feito isso, o anestesiologista vai pegar a sua veia, que é o único momento onde você vai sentir dor ou incômodo. Ele já vai fazer um medicamento onde você vai ficar mais tranquila e não vai lembrar de nada devido a esses medicamentos. E nós tomamos todos os cuidados de segurança. Nós utilizamos meias compressoras, compressor pneumático intermitente, protetores de face, de membros, um colchão protetor também para proteger toda a área onde o paciente está, a manta térmica, então o paciente fica deitado sobre uma manta, essa manta fica acima dele, aquecendo ele durante toda a cirurgia. A sala cirúrgica, ela tem uma monitorização de temperatura, o que é muito importante para que diminua risco de infecção. Então a sua temperatura deve ficar da sala entre 18 e 22. E também nosso paciente ele é monitorizado com relação à sua temperatura, seja com termômetro local ou um termômetro esofágico, onde a gente vai acompanhar essa temperatura do paciente. Durante a cirurgia, você será acompanhada pelo anestesiologista, que ficará o tempo todo na sala cirúrgica, ao seu lado. E você será monitorizada tanto na parte cardiovascular, respiratória e neurológica. Temos hoje aparelhos super modernos que conseguem fazer toda essa monitorização para que nós tenhamos uma grande segurança para realizar a sua cirurgia. Então isso nos deixa muito tranquilos para realizar as nossas cirurgias plásticas, sabendo que o nosso anestesiologista, os equipamentos conseguem controlar todos esses parâmetros. Terminada a cirurgia, nós vamos realizar os curativos, e hoje nós utilizamos colas ou curativos especiais, utilizamos o mínimo de pontos externos para serem retirados. A maioria das cirurgias nós nem utilizamos esses pontos. Nós também vamos colocar ali tapes cirúrgicos para diminuir o inchaço e o roxinho no pós-operatório. Também a utilização das cintas e malhas de compressão para garantir o quê? Um bem-estar, diminuir o inchaço e dar mais segurança para o nosso paciente. Feito isso, o paciente vai para a sala de recuperação pós-anestesia. Então ela vai ficar indo lá no centro cirúrgico, numa sala específica, lá com a equipe de enfermagem e de anestesia. E essa equipe vai acompanhar o paciente de perto até que ele receba alta da recuperação anestésica e vá para o quarto. Quando ele for para o quarto, chega lá com o seu acompanhante ou familiar, já com cinta cirúrgica, curativos, tudo prontinho, e vai receber as medicações que foram prescritas durante esse período de internação. A equipe de enfermagem vai dar todo o suporte, eles estão preparados para isso. No outro dia eu vou passar para a avaliação e alta para ir para casa. Você receberá essas orientações pré-operatórias, muitas delas nós já vamos ter passado aqui naquela consulta pré-operatória, mas eu vou reforçar esses pontos principais. Você já vai ter o meu telefone, assim como o telefone de toda a equipe cirúrgica, tá? Então isso, vocês têm acesso a toda a equipe cirúrgica no seu pós-operatório para ficarem bem tranquilos. No pós-operatório em casa, então você vai tomar os medicamentos pós-operatórios, vai iniciar as drenagens linfáticas, geralmente a partir do 3º dia nas cirurgias habituais, porém no lipedema nós temos particularidade, porque no lipedema a drenagem linfática é feita no mesmo dia da internação. Então, no mesmo dia da internação, né, a nossa profissional de cuidados pós-operatórios, ela vai passar lá, vai fazer essa drenagem
específica do lipedema e ela é feita diariamente durante 10 dias. Para as outras situações, a drenagem linfática ela vai iniciar a partir do 3º dia e aí nós podemos fazer dia sim, dia não ou 3 vezes na semana. Os medicamentos pós-operatórios também são importantes, os analgésicos e também os anticoagulantes para aqueles pacientes que entrarem no protocolo da prevenção de trombose com medicamentos. Então também vai receber todos esses medicamentos, assim como uma dieta pós-operatória específica para que ocorra o quê? Um pós-operatório adequado com esses alimentos que ajudem no processo de cicatrização e não atrapalhem essa fase. Feito isso, nós faremos o nosso retorno aqui no consultório, que ele é feito usualmente entre 5 e 7 dias, onde nós vamos avaliar o paciente, retirar tape em pós-operatório, se houver dreno, avaliar a possibilidade já da retirada desse dreno, observar também como que está o inchaço, se houve dor, enfim, para que nós passamos esse primeiro retorno pós-operatório. E o segundo retorno, geralmente, ele é feito entre 1 a 2 semanas, onde já o paciente já está numa outra fase cirúrgica. Nesse pós-operatório, é importante observar algumas coisas. Por exemplo, se teve febre, se há náuseas e vômitos que não controlam com medicamentos, é importante se alimentar e hidratar adequadamente. Qualquer anormalidade, você terá que comunicar aqui conosco no seu pós-operatório. Importante também um repouso relativo. Evitar grandes esforços, evitar elevar os braços abruptamente para quem faz mamoplastia e braquioplastia, por exemplo, para quem faz cirurgia das coxas. Importante evitar que as pernas fiquem mais fletidas, é interessante que elas fiquem mais estendidas. Na abdominoplastia, o paciente não pode o quê? Andar esticado e nem deitar esticado, ele vai ter que manter uma posição específica e eventualmente ter, às vezes, uns puffs ou às vezes uma poltrona e cama cirúrgica pós-operatória podem ajudar na cirurgia da abdominoplastia. Isso a gente conversa também no pré-operatório para que esse pós-operatório seja adequado. Na lipoaspiração, importante a drenagem linfática, importante também a manutenção dos drenos, porque isso faz com que o seu pós-operatório seja mais tranquilo. Então, cada cirurgia nós vamos ter orientações específicas para ela, né? Cirurgia das pálpebras, pingar colírio, passar pomadas, evitar tomar sol nas áreas que estiverem roxas também. Tudo isso vai ser muito importante para que o seu pós-operatório seja feito de maneira mais adequada. E aí nós vamos acompanhando sequencialmente a nossa evolução, a evolução do paciente, liberando ele para voltar à sua rotina habitual e também acompanhando o seu processo de cicatrização durante as semanas e meses também. O processo de cicatrização ele é um pouco mais lento, então nós vamos passando pomadas, eventualmente fitas e produtos para que você tenha uma cicatriz menos aparente, uma cicatriz com uma ótima qualidade e aí possa aproveitar finalmente o resultado final da sua cirurgia. A chave para uma cirurgia plástica segura e bem-sucedida é realizar um pré-operatório adequado, a execução da cirurgia de maneira primorosa no hospital, com infraestrutura, segurança, equipe treinada e um pós-operatório onde a equipe vai acolher o paciente, estar perto dele para ajudar em todos esses momentos. Essa nova etapa do paciente são fundamentais para ter esse sucesso. Se você tem mais alguma dúvida sobre pré-operatório, sobre a cirurgia e pós-operatório, deixe aqui a sua dúvida e nós iremos respondê-la com o maior prazer. Se esse vídeo foi útil para você, inscreva-se no canal, dê um like e compartilhe para que receba mais vídeos como este.